E aí galerinha, tudo bem com vocês? É Diranha na área, direto do canal Vibe Animes. E hoje a gente vai falar de Jujutsu no Kaisen. Uma das coisas que a gente vai falar vai ser sobre o filme que tá vindo aí e a temporada que vai ser uma bomba. Mas antes de qualquer coisa, já segue a vinheta. Para começo de conversa, você já tem noção que Jujutsu no Kaisen não é mais só um anime de shonen? Quando o anime começou, ele começou como uma obra sobrenatural qualquer. Mas hoje em dia, a gente parando para analisar esse anime, ele se tornou um dos animes mais cruéis, mais malvados e mais densos de se assistir. E eu falo sim, por causa da maldade das maldições, e as maldições causadas pelos próprios seres humanos da obra. O pior do anime ainda nem aconteceu. Tem muita coisa bombástica vai acontecer nessas obras que estão vindo agora. E eu garanto pra vocês que o que vai vir agora não é só mais uma temporada. Nessa temporada que vai vir, eu garanto pra vocês, ninguém está seguro. Personagens que a gente ama podem morrer a qualquer momento, sem um aviso prévio. E hoje nesse vídeo você vai entender o que está acontecendo em Jujutsu no Kaisen e por que o arco que tá vindo aí é tão temido. E também você vai saber por que esse anime virou um fenômeno global. Bem, pra gente falar da obra, primeiro a gente tem que entender o que é Jujutsu no Kaisen. Pra gente entender Jujutsu no Kaisen, a gente tem que entender que não é sobre lutinhas com monstros. Uma verdade muito grande dentro do anime é que as maldições que aparecem são criadas pelas emoções humanas. Isso mesmo, as emoções negativas dos humanos. E quando eu estou falando de emoções negativas, eu estou falando de ódio, de rancor, de inveja, arrependimentos, no geral. Todo tipo de sentimento pode causar uma nova criação de uma nova maldição. A gente parando para analisar esse anime, se a gente for ver, o verdadeiro vilão do anime não são nem as maldições em si, ou até mesmo aqueles vilões que estão lá bem destacados, exemplo Sukuna, mas sim a própria humanidade, porque a própria humanidade é que cria as maldições há séculos. O negócio de Jujutsu no Kaisen é que eles nos mostram que não existe final feliz, que não existe herói. E o arco passado foi um arco que mudou muita coisa. Totalmente a visão do que a gente tinha daquele Jujutsu no Kaisen, onde o Itadori simplesmente estava parecendo um heróizinho, né, entre a trama de Jujutsu no Kaisen. Um exemplo bem grande que eu vou dar para você foi sobre aquele evento que aconteceu em Shibuya. Ali para mim foi a virada da obra. No meu ponto de vista, o evento em Shibuya não foi só um arco bom, foi muito além disso. Ali no meu ponto de vista, Jujutsu no Kaisen ele matou a sensação de segurança, a ideia de personagem intocável e ainda mais, ele matou a esperança que tudo ia ficar bem no final. Vamos resumir o que aconteceu em Shibuya. Selaram o Gojo, liberaram o verdadeiro caos, que no caso foi Sukuna, que foi libertado durante alguns minutos, eu não sei se foi horas. E com essa libertação de Sukuna quebrou o Itadori. E isso prejudicou ele muito no sentido psicológico, fazendo com que ele quebrasse. E depois disso tudo, meu amigo, Jujutsu no Kaisen nunca mais será o mesmo. E sabe por quê? Porque tudo que aconteceu lá não foi um mero acidente. Só que tem aquela coisa, no meio dessa bagunça, dessa sopa, quem é o verdadeiro vilão? Muitos dizem que Sukuna, né, por ser muito poderoso, ser muito forte, é um vilão em potencial, ou é o vilão. Só que por trás disso tudo a gente tem o arquiteto, que planejou tudo até determinado momento. Se eu não me engano, o nome é Kenjaku. Se eu estiver errado. Mas aí por que Kenjaku seria o vilão principal da obra? Ele manipulou eventos por séculos. Usou corpos humanos e outras pessoas como ferramenta. Completamente durante séculos. Ele que planejou em Shibuya um sacrifício em massa. Literalmente, ele criou um arco inteiro como experimento. Aí a gente vê, mas qual é o objetivo dele nisso tudo? O objetivo dele é fazer com que os seres humanos evoluam exponencialmente. Quer dizer, rápido, forçado, sem escolha. Ou evolui ou morre. Aí a gente vai falar sobre a terceira temporada. Jogo da Morte, isso mesmo, a gente vai ter um Jogo da Morte nessa terceira temporada, explicando para vocês como vai ser esse Jogo da Morte. O Jogo da Morte que vai acontecer lá no Japão, ele é dividido em colônias. Resumidamente, pessoas que despertaram poderes, elas são obrigadas a participar desse Jogo da Morte. Esse Jogo da Morte ele tem uma coisa interessante, que se trata assim, se você mata Beltrano, você ganha pontos, e se você não participar, você vai morrer. Ou você participa, ou você participa. Não tem muita escolha. E o nosso protagonista, o Itadori, quebrado,
o quebrado da obra, né? Que realmente o cara tá destruído, meu amigo. Todo esfarrapado. Porque o que acontece com o Itadori? Ele carrega uma culpa muito grande. Tudo que Sukuna fez, ele acha que foi ele que fez. Ele tem um ódio muito grande dentro de si. Outra coisa que ele tem, muito medo de Sukuna. Mas não medo em questão de Sukuna matar ele, mas medo que ele se manifeste e faça um estrago maior. Isso é uma responsabilidade que, no meu ponto de vista, ninguém devia ter. E eu digo mais, o Itadori, ele é tão humano que ele não quer ser um herói. Ele só não quer que as pessoas morram por causa dele. Porque na cabeça dele parece que todo mundo que ele encontra, no final das contas, finda morrendo. E ele sente culpa por causa disso. E sem falar que nesse arco a gente terá coisas muito fodas sobre esses três personagens. Megumi, Makei e Yota. A Makei, ela passa por uma transformação, tanto psicológica como física, nesta temporada. Ela rompe completamente os laços com o Khan dela. Resumidamente, a mulher ela vai se tornar uma arma viva. E é isso que a gente quer. O que a gente gosta é da bagunça. O Yota, um dos personagens mais fortes da obra. O Yota, por motivação própria, ele vai direto brigar com o Itadori. Isso vai acontecer e vai ser, ó, uma benção. De lindo que eu quero dizer. Em questão cinematográfica. E para finalizar o vídeo, pessoal, é isso aí mesmo. A gente terá uma terceira temporada confirmada oficialmente de Jujutsu no Kaisen, mas também teremos o filme. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Ah, eu fiz um buraco aqui na minha máscara, ó. Tava ruim de falar, saiu áudio ruim, enfim, mas é isso aí. Então eu vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima.